Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Hoje para aprender comigo como é que se joga Jungo, lançamento da Paper Games. Um carteadinho aí muito legal e bem divertido e também muito baratinho ainda. Jungo é um jogo que demora uns 15 minutinhos e vai de 3 a 5 jogadores e pode ser jogado com crianças de 10 anos ou mais, tá? Embora eu já vou falar um pouco sobre isso, eu acho que dá para jogar um pouco menos também, já jogamos com a Lara que ainda não tem 10. Antes de começar, para ver como é que se joga Jungo, um recadinho rápido, tá procurando um novo board game? Dá uma olhada na nossa loja parceira Taverna Real e pode usar o nosso cupom lá para ter um descontinho também. Além disso, quer dar uma tunada no seu jogo? Acessórios BG, outra parceira aqui do canal. Muito bem, sem muita enrolação, vamos então ver como é que se joga Jungo, começando pela sua preparação. Antes da preparação do jogo, não esquece de dar aquele like da confiança, né? Se você já conhece a gente aqui. Ou depois não esquece de dar o like no final, que isso ajuda bastante a gente. Vamos ver então como é que se joga Jungo. Jungo, como eu falei, é um joguinho de cartas, né? Nós temos essa cartinha aqui que é um resuminho, tá? Eu vou deixar ela aqui separada. E nós temos cartas que vão de 1 até 8. Além de umas cartas especiais que podem valer como um número ou outro, como essa daqui, ó. Que pode ser um 4 ou um 3, tá? Como essa que tem um 8 ou um 7, por exemplo. As cartas são essas, nós vamos embaralhar todas as cartas e distribuir uma quantidade para os jogadores de acordo com os jogadores, né? A quantidade de jogadores que nós estamos jogando. Vamos dar uma olhada aqui no manual. Se nós estivermos jogando em 3 jogadores, 10 cartas para cada. De 4 ou 5, 8 cartas para cada. A preparação do jogo é essa. Bem simples, né? Eu vou simular uma partida para 3 jogadores, então eu distribuí 10 cartas para cada um, tá? E depois, os restantes das cartas nós vamos deixar no centro da mesa. O jogador que comeu banana mais recentemente é o primeiro jogador. E nós estamos prontos para começar a jogar Jungo. Uma coisa muito importante é, na hora que você receber as cartas da sua mão, você não pode organizá-las, tá? Primeiro que elas vão ficar secretas, só você vai ver as suas cartas. E você não pode mudar elas de posição. Então isso é uma coisa bem importante, tá? Jungo é um jogo de escalada. O que é um jogo de escalada? É aquele jogo que a gente joga uma coisa na mesa e o próximo jogador ele tem que superar aquela combinação, aquele jogo, jogando algo maior ou mais forte. E assim nós vamos fazendo, né, sucessivamente até que alguém não consiga mais jogar. Vamos ver então como é que funciona aqui na prática. Basicamente, quando chegar a sua vez, você tem duas opções. Ou você joga uma carta, ou você compra uma carta. Vamos ver a opção A então, que é jogar uma carta. Vamos supor que eu sou o primeiro jogador e não tem nada na mesa. Nesse caso, eu posso jogar qualquer carta, tá? Eu poderia jogar uma ou mais cartas se as cartas que eu jogarem forem iguais e elas estiverem uma do lado da outra, tá? Então, por exemplo, esses 2 5 aqui que eu tenho, eu não poderia jogar, tá? Porque eles estão separados. Mas eu poderia jogar esses 2 6 e esses 2 3. Lembrando que essa carta ela pode ser um 4 ou um 3 e eu escolho. Muito bem, mas como não tem nada na mesa aqui, eu vou querer jogar uma carta só. E vamos supor que eu jogo esse 4 aqui. Joguei, é o próximo jogador no sentido horário. Então o próximo jogador, vamos pegar as cartas dele aqui. Ele tem que superar a combinação que eu joguei. E como que ele supera? Ou jogando uma carta de valor maior, ou mais cartas do que eu joguei. Se você jogar a mesma quantidade de cartas que o jogador jogou, você tem que jogar valores maiores. Exemplo. Aqui eu joguei uma carta de valor 4, então se o jogador jogar uma carta aqui de valor 7, ele está superando, né, essa minha combinação. Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que ele jogou a 8, tá? Vamos supor que ele jogou a 8. Ao jogar a carta 8, ele venceu o meu jogo, tá? Quando você joga uma carta e supera o jogo que está na mesa, você tem uma escolha muito importante a fazer. Você pode escolher descartar essa carta ou pegar essa carta para você e colocar em qualquer lugar da sua mão. Então vamos supor que esse jogador escolheu pegar e ele vai colocar aqui, ó, junto com os outros 4 dele. A mão bem forte, inclusive. Próximo jogador, no sentido horário, vai olhar a sua mão e olha só que coisa interessante. Primeiro que a carta 8 ela é a maior do jogo, então não tem como ele superar essa carta jogando uma carta só. Mas ele pode jogar uma quantidade de cartas maior. Então vamos dar o exemplo aqui. Esse jogador aqui jogou um 8. Ele não tem como superar com uma carta, mas ele tem 2 cartas ou até 3 aqui, ó, várias opções. Vamos supor que ele resolve jogar essas 2 cartas número 2. A quantidade de cartas que ele jogou é maior, então ele venceu, né, aquela combinação. E aí ele vai tomar a decisão se ele vai pegar a carta ou descartar. Vamos supor que ele escolheu descartar.
Vamos colocar aqui e voltou para mim, né? E agora eu tenho que superar esta combinação jogando 2 cartas maiores do que 2 ou 3 cartas de qualquer número, tá? O jogo é isso, é bem simples, tá? Você simplesmente tem que superar, e se você superar, você escolhe pegar as cartas e colocar em qualquer lugar da sua mão ou descartar todas elas. E já adiantando, o objetivo do jogo é ficar sem cartas na mão, tá? Você quer ser o primeiro a se livrar de todas as cartas da mão. Agora vamos supor que eu venci aqui essa combinação, né? Peguei essas cartas pra mim. E aí o próximo jogador, ele vai aqui, ele vai ser um pouco ignorante, ó. Que a gente já viu a mão dele. E caramba, ele tá com a mão bem forte, né? Vamos supor que ele jogou esses 4 número 4 aqui. E ele escolheu descartar esses número 6. Chegou pra esse jogador. E ele não tem 4 cartas iguais, né? Uma do lado da outra, maiores do que 4. Nem 5 cartas de qualquer número. Então ele não consegue superar. Quando você não consegue superar ou você não quiser, pode ser uma estratégia, às vezes você não quiser superar aquela carta, aquela combinação de jogo, você tem a opção B no seu turno, que é comprar uma carta. Então você compra uma carta, e quando você compra essa carta, você tem 3 opções do que você pode fazer com ela. A primeira é colocar ela em qualquer lugar da sua mão, e depois passar a sua vez para o próximo jogador no sentido horário. A segunda opção é descartar a carta e passar a sua vez. E a terceira opção é você invocar a Lei Jun. O que é a Lei Jun? Assim que eu comprar uma carta, se com essa carta que eu comprei eu consigo superar o jogo que está na mesa, eu posso invocar a Lei Jun e já usar essa carta para superar o jogo. Então vamos supor que eu joguei falando que é um 7, e eu jogo esses 3 sets aqui, ó. Então eu joguei 4 cartas maiores do que 4. E vamos supor que eu escolhi ficar com todas elas e botar aqui, ó. Vai ficar com uma combinação de 5, por exemplo. Isso é invocar a Lei Jun. A carta que você comprou, você conseguir superar, né, aquele jogo na mesa. Então são essas as opções que você pode fazer durante seu turno. Ou jogar uma carta superando, escolhendo se descarta ou fica com você. Ou comprar uma carta, que aí você pode pôr na mão em qualquer lugar, passar a vez, descartar e passar a vez. Ou invocar a Lei Jun, beleza? E assim nós vamos jogando até que um jogador ele fique sem cartas na mão, seja o primeiro a bater. E esse jogador é o grande vencedor. Bem fácil, né? Agora vamos para algumas situações que podem acontecer. A primeira, vamos supor que eu joguei esse 7, essa combinação de 4 cartas 7, né? O próximo jogador não conseguiu superar, comprou uma carta. O próximo jogador também não conseguiu superar, voltou para mim. Voltou para mim a sequência que eu mesmo joguei. Quando isso acontecer, você vai pegar todas aquelas cartas e descartar elas e começar um novo jogo. Então eu poderia aqui, por exemplo, começar inclusive com o número 1 aqui, ó. Conseguindo se livrar de uma carta abaixo da minha mão. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa é, se acabar um monte de compras aqui, você vai pegar todo o baralho de descarte e reembaralhar para formar um novo monte de compras. E é assim que se joga Jun. Como as partidas são rápidas, o manual dá até inclusive uma sugestão: você pode jogar várias rodadas e o primeiro jogador a vencer 2 rodadas é o grande vencedor da partida. Porque é um joguinho bem rápido mesmo e bem simples e gostoso de jogar, como vocês viram aqui. Agora eu vou explicar para vocês uma variante que vem no jogo também, que é a variante da selva. E a variante da selva, né, ela é recomendada depois de você jogar algumas partidas, porque ele adiciona um elemento mais estratégico no jogo. O que muda na variante da selva? Primeira coisa, muda na preparação, que nós vamos separar todas as cartas que são duplas, que tem 2 números assim. Separado todas as cartas, que são 8 no total, aí você vai sim embaralhar todas as cartas e distribuir as cartas para os jogadores. E depois, com as cartas que sobrarem, você vai embaralhar essas 8 num monte de compras. Ou seja, isso só garante que ninguém vai começar com nenhuma dessas cartas duplas. Essa é a primeira alteração. A segunda alteração é que sempre que você derrotar um jogo, você jogar cartas na mesa e derrotar um jogo, você deve comprar todas as cartas que você derrotou. Você não tem mais a opção de descartá-las. E você tem que adicionar na sua mão, a não ser que isso faça você bater. Vamos supor que eu superei o jogo e fiquei sem cartas na mão, aí o jogo ele acaba. Agora, as cartas que eu peguei da mão, eu posso inclusive separar elas. Vamos supor, se eu peguei 3, número 2, eu posso pôr um número 2 aqui no canto, outro lá, eu posso fazer mais de um joguinho ali na minha mão, se eu quiser, tá? A outra alteração na variante da selva é que quando eu comprar uma carta, eu não tenho a opção de descartá-la. Eu tenho que ficar com ela na minha mão, mas eu posso invocar a Lei Jun, tá? Se eu conseguir. E uma outra coisa que muda na variante da selva é que quando chegar a sua vez, você tem uma terceira opção. Além de jogar cartas ou comprar cartas, você pode passar a sua vez.
Ou seja, não jogar cartas e nem comprar cartas, simplesmente abdicar da sua vez e passar para o próximo jogador. Essa é uma opção também. E essas são as alterações da variante da selva. Deixa eu jogar um pouquinho mais estratégia de pegada. E assim que se joga Jungo da Paper Games. Bem fácil e bem simples, né? Se você gostou do vídeo, entendeu e eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considera se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Ficou alguma dúvida? Coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer tirar a dúvida para vocês. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!